Já quero aqui compartilhar uma palavra da parte do Senhor com os irmãos. Amém? Vamos ler uma passagem que se encontra em Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 12 até o 21. Amém? Essa é a passagem que vai dar, louvado seja Deus, início a essa mensagem, a esse assunto que nós vamos tratar nesse momento. Vamos ler para a glória de Deus. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas, não havendo lei, o pecado não é acreditado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, que é a figura daquele que havia de vir. Não é, porém, o dom gratuito como a ofensa, pois, se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus, isto é, o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para muitos. O dom não é como a ofensa de um só que pecou. O juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Pois, se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e vida. Pois, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu li até o versículo, louvado seja Deus, eu li até o versículo 19, apenas. Romanos capítulo 5, versículo 12 até o 19. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero concluir, lendo também o versículo 20 e 21, que diz assim: Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse? Não é uma pergunta, é uma afirmativa. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, há muitos debates acerca do assunto Adão e Eva, do primeiro casal. Alguns afirmam que Adão e Eva se salvou, outros afirmam que não se salvou. Alguns afirmam que a Bíblia não deixa claro que o primeiro casal se perdeu, não deixa claro. Outros dizem que a Bíblia não deixa claro se eles foram para o inferno, outros dizem que a Bíblia não deixa claro se eles foram para o céu, enfim.
eu confesso que eu ainda não vi ninguém falar abertamente acerca desse assunto. E eu quero falar para os irmãos, em nome de Jesus, na autoridade que é na palavra de Deus, que a palavra de Deus, irmão, ela é reveladora. A palavra de Deus não deixa ninguém confundido. Deus é a verdade. Ele age com transparência. Ele age com justiça. Deus, ele não deixa ninguém confuso. Ele não deixa ninguém embaraçado. Nós aqui muitas vezes lemos a palavra e entendemos tudo errado. Não procuramos compreender e entender o que na verdade a palavra de Deus está a nos ensinar. Louvado seja Deus. E eu quero, à luz da palavra de Deus, declarar para os irmãos aqui sem nenhuma sombra de dúvida, porque como ministro do Evangelho, nós temos que pregar a palavra com firmeza, com autoridade, com veracidade. Se alguém vai crer ou não, bom, isso não cabe a mim. Eu tenho que ensinar a palavra de Deus como ela é, né? Se alguém crer, será abençoado por ela. Se não crer, né, eu lamento. E a liberdade cada um tem de crer ou não crer, de acreditar ou não acreditar. Mas uma coisa é certa: se você não crer, se você não acreditar na palavra de Deus, ela vai continuar sendo a verdade. Ela vai continuar sendo verdadeira, a verdade absoluta de Deus. Nada vai mudar se você não crer. Se você crer, você será salvo. Se você não crer, você, lamentavelmente, não será salvo. Mas nós vimos esse relato aqui acerca do pecado que entrou no mundo, né? Passou a se proliferar no mundo, tomou conta da humanidade por conta da desobediência do primeiro casal. E aqui está falando exatamente de Adão e Cristo. E vamos aqui, já compreendemos uma coisa: toda vez que falarmos de Adão, estamos falando também de Eva. Então vamos deixar já, né, até Eva, se nós não citarmos Eva nesse assunto, você já compreendeu que ela está sendo mencionada mesmo quando o seu nome não for pronunciado. Porque toda vez que falarmos de Adão, estamos falando do primeiro casal. Amém? Quando a Bíblia fala do homem, ele está falando também da mulher no seu todo, no que diz respeito à desobediência ou à obediência. Louvado seja Deus. Então, alguns afirmam que tantas coisas, irmão, e a Bíblia é tão esclarecedora, e eu não quero nem fazer muita arrudeio, já quero declarar aqui para os irmãos, à luz da palavra de Deus, que Adão não se salvou. A palavra de Deus é clara em afirmar que Adão é a figura, né? Adão é típico, é a figura daquele que se perde, daquele que é condenado. A Bíblia deixa isso claro. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia revela também que ele era a figura daquele que havia de vir, Jesus Cristo. Figura, né? Em carne e osso, né? De forma palpável, um ser humano. Louvado seja Deus. Todos nós sabemos que Jesus Cristo, ele também se manifestou, né? Como também Adão, era um homem, né? A diferença foi só a forma que eles foram introduzidos na terra. Jesus nasceu, né, do ventre de Maria. Maria era virgem, como todos nós já sabemos, né, pela virtude do Espírito Santo. Mas Adão, irmão, Adão, se você for observar, já a Bíblia diz que ele é a figura de Cristo, aquele que havia de vir, já veio, já fez a sua obra maravilhosa e continua, né, realizando por meio da sua igreja. Adão também, ele não nasceu do pecado, tal como Cristo. Entenda isso, tal como Jesus Cristo, que nasceu pelo poder do Espírito Santo no ventre virgem de Maria, Adão também, ele não foi feito, ele não nasceu de uma vontade pecaminosa, não. Adão também nasceu pela vontade de Deus. Adão também era um homem santo, era um homem sem pecado.
ele também tinha, né, as mesmas capacidades, podemos dizer, os mesmos sentimentos, as mesmas vontade, enfim, liberdade de expressão, de poder opinar pelo certo ou errado, fazer ou não fazer, escolha, decisões, né? Adão tinha isso, tal como Cristo também tinha. Só que Cristo decidiu obedecer o Pai, se submeteu ao Pai até a morte, e a morte de cruz. Por isso foi honrado grandemente. Deus lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Adão, por sua vez, optou por ceder o pecado, por desobedecer a voz de Deus. Então, por que ficar confuso diante de uma situação dessa? Se a palavra de Deus é clara em afirmar: Adão, irmão, pecou para a morte, entenda isso. Observe uma coisa, louvado seja o nome do Senhor. Vamos voltar ao princípio, né, do assunto, né, que é lá em Gênesis, onde fala mais sobre, onde já começa falando sobre esse assunto. Louvado seja Deus. Queria que você pudesse compartilhar, que você pudesse interagir e confirmar na palavra, isso que eu estou repassando para vocês, compartilhando com os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Confira a palavra de Deus. Estude comigo, acompanhe, confira se está realmente isso escrito na palavra de Deus. Amém? Nós sabemos já o que aconteceu. O Senhor formou o homem, soprou nele o fôlego de vida, ele passou a ser alma vivente. Preste bem atenção que há um diferencial. Adão foi feito alma vivente. Ao passo que Jesus foi feito espírito vivificante. São coisas completamente distintas. Louvado seja Deus. Amém? Então vamos entender uma coisa. Adão é criado, né? Adão é formado, louvado seja Deus, e é colocado no jardim do Éden que estava na terra. Ao contrário do que alguns pensam e afirmam de forma deturpada, de forma equivocada, o jardim do Éden não era no céu, não era no espaço, não. O jardim do Éden era na terra. Podemos dizer, o jardim do Éden, irmão, entenda uma coisa, o jardim do Éden representava já o céu, né? A morada de Deus. O jardim particular de Deus já representava os céus. A terra, até então, era completamente habitada, né, completamente formada, plantas, né, cheio de animais, cheio de muitas hortaliças, enfim, Deus fez tudo e entregou ao homem para ele cuidar. E como se não bastasse, Deus ainda privilegiou o homem, né, não só de cultivar a terra, né, de dominar sobre tudo que existia na terra, sobre os animais, sobre os peixes, sobre tudo, né? Mas também de administrar o jardim, de morar dentro do jardim, de cuidar do jardim particular de Deus, que representa, o jardim representa a morada de Deus, os céus, né? O local restrito onde Deus ali, né, habitava. Deus Deus sempre quis ter uma boa relação, né, com seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Os filhos de Deus é que procuram, por meio da prática do pecado, se distanciar do Deus Santo, do Deus Todo-Poderoso. Mas Deus sempre procurou ter uma boa relação com seus filhos e tê-los por perto. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é dado uma ordem a Adão. Preste bem atenção que está no imperativo. Você precisa entender isso. Está no imperativo. O Senhor, né? Vamos ler a partir do versículo 8. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvores agradáveis à vista e boas para comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Louvado seja o nome do Senhor.
Vamos pular um pouquinho e vamos para o versículo 15, ainda do capítulo 2 de Gênesis. Amém? O capítulo 15, o versículo 15 diz o seguinte: o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Versículo 16: ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, preste bem atenção, ordenou, o verbo está no imperativo. Ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, fique à vontade, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Preste atenção, o que foi dito para Adão? Por que você fica tão confuso em relação a isso? Se a palavra é clara, irmãos, todo respeito. O próprio Deus está dizendo para Adão, Adão, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se você comer do fruto dessa árvore, você morrerá. Por acaso o Senhor está dizendo que ele vai adoecer, que ele vai ficar aleijado, ou que ele vai apenas sofrer um dano? Não. Deus está deixando bem claro que se ele comer, ele vai morrer. É uma ordenança. Não coma. Se comer, morre. Agora preste bem atenção. Dá só uma pausa aqui, nesse assunto aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E preste bem atenção o que aqui está. Preste bem atenção. O Senhor disse para Adão aqui que se ele comer da árvore, certamente ele morreria. Mas o que é que acontece? O que é que diz a palavra de Deus aqui? Aí você pode acompanhar comigo. Romanos capítulo 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte. Pois o salário do pecado é a morte. Romanos 6, versículo 23, parte A do versículo. Continuando, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora preste bem atenção, irmão. O salário do pecado é a morte. Adão recebeu como salário não somente as consequências de viver uma vida difícil na terra, como Deus já tinha falado abertamente para ele no capítulo 3, a partir do versículo 17. Então, preste bem atenção, ele desobedeceu uma ordenança de Deus, porque o próprio Deus disse para ele, se comer, vai morrer. Quem está dizendo isso não é o homem, quem está dizendo é Deus. E Adão desobedeceu a voz de Deus. Adão desobedeceu a ordenança de Deus quando disse, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comeres, certamente morrerás. E Adão comeu e morreu. E acredite, teve como salário desse pecado que ele praticou, certamente a morte. Pois o salário do pecado é a morte. Agora preste bem atenção, porque alguns afirmam, pastor, mas a Bíblia fala a Bíblia fala que, a Bíblia fala no capítulo 21, no capítulo 3, versículo 21, que Deus ele fez roupa para Adão e os vestiu. Sim. E onde é que isso revela que Deus está salvando Adão, que Deus está dando salvação a Adão, abençoando Adão no sentido de justificar Adão por conta do pecado que ele praticou? Onde é também que está revelando aqui na Bíblia que Adão se arrependeu do seu pecado, se arrependeu dos seus erros, se voltou para Deus de todo o coração? Onde é que está aqui registrado? Entenda uma coisa,
Muitos não compreendem e por isso distorcem as escrituras e falam heresia e de forma até muito confusa, porque eles tentam esclarecer, irmão, e não esclarece nada acerca do assunto, permanece deixando muita gente sem resposta. Mas para a glória de Deus eu quero esclarecer para você. Por exemplo, o versículo 21 do capítulo 3 é apenas, um símbolo, uma figura de linguagem, é algo que está sendo demonstrado aqui do que vai acontecer futuramente com a geração ou os descendentes de Adão. E isso para cumprimento das escrituras, porque o próprio Deus já tinha falado, um pouco antes, ainda no capítulo 3, versículo 14 e 15, Deus deixou bem claro, quando ele determina que ele ia nascer da semente de Adão e Eva, ia nascer alguém que ia pisar na cabeça da serpente. E haveria intriga, e haveria inimizade, guerra entre a descendência da cobra, da serpente, que é Satanás, e a descendência da mulher, que é, a saber, a igreja, os filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E falando abertamente, esse descendente principalmente é Cristo, o cabeça da igreja. Foi ele que, pisou na cabeça de Satanás, venceu Satanás para cumprimento das escrituras, cumprimento daquilo que Deus já tinha determinado, pela sua palavra, na ordem profética. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse versículo aqui do capítulo 3 de Gênesis não afirma nada, não esclarece nada, pelo contrário, não afirma nada de que Adão e Eva foram salvos. Simplesmente, o que está sendo registrado aqui é que, ao pecarem, quando o primeiro casal peca, e o pecado gera logo neles medo, vergonha, ao ponto de se esconder até de Deus, ao ponto de não querer dar nem ouvido à voz de Deus, porque é isso que o pecado produz na vida daqueles que praticam, medo, pavor, vergonha e distanciamento de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eles procuraram resolver o problema deles, ou pensavam que iriam resolver. Fizeram para si vestimenta, de folhas, de árvores ali, de plantas, mas não foi suficiente. E Deus estava deixando bem claro para eles: olha, do jeito que vocês querem se vestir, diante de mim, vocês vão continuar nu. Mas se eu os vestir, aí sim vocês estarão vestidos. Aí é que entra a questão que foi morto o animal, já figura do que ia acontecer. Abria ali já assim um precedente da salvação para a descendência de Adão e Eva, que eles seriam, salvos, seriam vestidos, por Cristo. É por isso que a Bíblia diz: revesti-vos de Cristo, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Esse versículo aqui, irmão, não prova, não revela nada acerca de que Adão e Eva foi salvo, como alguns afirmam. Lamento dizer, mas não se pode falar de um assunto tão abrangente se utilizando apenas de um versículo que alguém lê e entende completamente, precipitadamente. Louvado seja o nome do Senhor. É tanto que isso aqui não foi garantia de salvação para Adão e Eva, apenas um retrato, uma figura daquilo que ia acontecer com a descendência de Adão e Eva, em relação à salvação, que logo em seguida você vai ver no versículo 22, olha o que é que diz no versículo 22 ainda do capítulo 3 de Gênesis. Então disse o Senhor Deus: o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não aconteça que, preste bem atenção, não aconteça que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Ponto. Deus
não deu, aqui está claro, preste bem atenção, Deus não deu a Adão o direito dele comer da árvore da vida, aqui nesse ponto, depois que ele pecou. Preste bem atenção, entenda. Antes do pecado, a árvore da vida estava lá no meio do jardim e Adão e Eva poderiam comer desta árvore da vida. Eles não eram proibidos de comer da árvore da vida, não. Ela estava lá e eles podiam comer dela à vontade. Eles só estavam sendo proibidos de comer da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era o fruto da morte. Mas o fruto da árvore da vida eles não estavam sendo proibidos, não, até então. Mas a partir do momento que eles pecam para a morte, quero enfatizar isso, a partir do momento que eles pecam para a morte, porque o salário do pecado é a morte, preste bem atenção, uma vez que eles pecam, eles perderam o direito de comerem do fruto da árvore da vida. É tanto que o próprio Deus esclarece. Preste bem atenção. Não aconteça que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Preste bem atenção. Quem é que vive eternamente? Quem come da árvore da vida. E quem é a árvore da vida que a palavra de Deus está afirmando? A árvore da vida é Deus, é Cristo, a fonte da vida, a palavra da vida. É o pão da vida, Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Quem come dele viverá eternamente. A árvore da vida, ou fruto da árvore da vida, que se Adão comesse, poderia viver eternamente, a Bíblia está deixando bem claro, meus irmãos, que ele foi proibido de comer. Deus não permitiu que ele comesse, depois que ele pecou, do fruto da árvore da vida para viver eternamente. Pelo contrário, para garantir que eles não iam comer do fruto da árvore da vida e viver eternamente, a Bíblia diz que Deus os expulsou do jardim e ainda botou segurança celestial lá no jardim para guardar o fruto da árvore da vida. Adão foi completamente banido da presença de Deus, do jardim do Éden. O jardim do Éden representa aqui, pelas escrituras, os céus, a presença de Deus, a morada particular de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tente compreender. Vamos ler na íntegra o versículo. Então disse o Senhor Deus: o homem agora se tornou comum de nós, conhecendo o bem e o mal. Não aconteça que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Ponto. É uma afirmativa. Deus não permitiu que Adão comesse do fruto da árvore da vida depois que pecou. E se eles não comeram do fruto da árvore da vida, que dá vida eternamente, então como é que eles podem ter vida eterna? Se eles não comeram do fruto da árvore da vida, que dá vida eternamente? Alguém consegue ter vida sem Cristo? É claro que não. Prosseguindo, versículo 23. Além de Deus proibir deles comer do fruto da árvore da vida, que dava vida eternamente, o versículo 23 diz bem claro. Vamos ler o 23 e o 24. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tirado. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Isso aqui é muito sério, irmãos. Adão e Eva pecou e pecou para a morte. E após pecarem para a morte, eles foram proibidos de comer da árvore da vida que dá vida eterna a quem comia. Louvado seja o nome do Senhor. E mais do que isso, eles foram expulsos do jardim, Jardim particular de Deus, que representa a presença de Deus,
o local restrito onde Deus habita. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi expulso dali e não foi permitido que ele sequer se aproximasse mais do jardim. Louvado seja o nome do Senhor. Deus colocou querubins ali. E, além dos querubins, uma espada flamejante que se movia por todos os lados, guardando o caminho, da árvore da vida. Guardando o caminho da árvore da vida para os descendentes de Adão e Eva comerem. E essa árvore da vida chegou até os descendentes de Adão e Eva, o qual eu sou um e você também. Nós fomos alcançados pela graça de Deus, e o que foi proibido a Adão, o que não foi permitido a Adão comer após pecar, foi permitido a você, de forma gratuita, comer da árvore da vida, que dá vida eternamente, que é Cristo Jesus, a graça de Deus, o dom gratuito de Deus, a vida eterna para todo aquele que crê e que guarda os seus mandamentos. Você consegue compreender isso? Louvado seja o nome do Senhor. Por outro lado, irmãos, aqui fica tudo muito bem claro. Sabe qual é o problema das pessoas? O problema das pessoas é que elas não procuram estudar a palavra de Deus. Elas não procuram examinar. E isso é um grande erro. Preste bem atenção. Adão é contado apenas na genealogia bíblica. Na genealogia bíblica. Mas genealogia, que é os seres, os primeiros seres humanos e os demais que vieram depois do primeiro casal. Todos nós sabemos que Adão e Eva foi o primeiro casal e deles surgiu toda a raça humana. Mas preste bem atenção. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a palavra de Deus vai se referir a Adão, você precisa entender isso. Quando a palavra de Deus vai se referir a Adão, só se refere a Adão como alguém que morre, como alguém que se perde. Quer que eu te mostre mais? Venha comigo, estude comigo aqui, preste bem atenção no que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, se você for observar, é um assunto sobre a salvação, sobre a vida eterna, sobre o arrebatamento da igreja, sobre a ressurreição dos mortos e principalmente dos santos, dos salvos, dos que são salvos. E preste bem atenção o que é que esse assunto, o que é que a palavra de Deus, dentro deste contexto, acerca dos salvos, vai falar acerca de Adão. Se ele está no contexto dos que estão salvos, dos que são salvos, ou no contexto dos que estão mortos. Acompanhe comigo, estude a Bíblia. Amém? Preste bem atenção. 1 Coríntios capítulo 15. Observe o que está no versículo 21 e 22. Pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem.